Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias, seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossos jornalistas. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, lembrando que hoje, excepcionalmente, não teve a coletiva da Secretaria de Saúde para passar as informações, mas os dados foram atualizados aí pela assessoria de imprensa e a coletiva de amanhã também, excepcionalmente, foi marcada para as 3 horas da tarde, diferentemente do horário aí das 10, 10h30, que acontece todos os dias. Então, até hoje, 12 de maio, foram confirmados 317 casos positivos, 9 a mais do que ontem, né? Estamos aí em ascensão, temos visto uma escalada dos casos de coronavírus e até o momento, infelizmente, 10 mortes são confirmadas e 74 pessoas já recuperadas, uma boa notícia. Lembrando o alerta que o secretário de Saúde, o Aldênis Borim, fez ontem, de que o isolamento social nesse momento é mais necessário do que nunca. O secretário deu um puxão de orelha aí na população, que tem insistido nas aglomerações, principalmente nas áreas de lazer, ali no Quinta do Golfe, na represa municipal. O secretário chegou a falar em cercar esses lugares para impedir a entrada de pessoas e falou que se a gente continuar nesse ritmo, com pessoas aí nas ruas, como se nada tivesse acontecendo, vamos ter sérias dificuldades, e ele não descartou endurecer o regime de calamidade aí, determinando até talvez o tão falado lockdown, né, que é fechar tudo, proibir tudo. Então, nesse momento, ele diz que se as pessoas seguirem a orientação, ficar em casa, a gente vai passar por isso. Lembrando ainda, novamente, o 0800 aí da Prefeitura, se você tiver dúvidas a respeito de sintomas, diagnóstico ou qualquer informação que você queira, está aí o 0800 7722 123, antes de se deslocar a qualquer unidade de saúde aí, ligue antes, tira as dúvidas, esclareça, evita que você se desloque desnecessariamente. Passar rapidinho aqui os dados gerais, né, em todo o mundo já são 4.178.000 infectados, 286.000 mortes. E, por outro lado, a boa notícia, 1.456.000 pessoas recuperadas. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 1.364.000 contaminados, e é também o país com o maior número de mortes, com mais de 80.000 vítimas. No Brasil, já chegamos à marca dos 170.000 infectados, 11.771 mortes, muita gente aí morrendo, e também a boa notícia, mais de 67.000 pessoas recuperadas. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, tem aí os nossos telefones, tem o nosso WhatsApp, o 99163-7905, também o 3214-7766. Recebi a mensagem aqui de uma telespectadora, ela disse que trabalha em um supermercado e que tem percebido o abuso da população, pessoas que tiram a máscara dentro do mercado, não respeitam as orientações, aglomerações, e ela fala: o que a gente pode fazer? Sou empregado, eu tenho que ficar aqui. E fica aí, então, o recado dela. Bom, gente, hoje, 12 de maio, dia da enfermagem, né? Profissionais que mais do que nunca têm mostrado seu valor, atuando aí na linha de frente do combate à Covid-19. E sobre isso, a gente vai conversar com a enfermeira Nayana Aline de Moura, ela que é da Comissão de Controle de Infecções do Hospital Alsta. Ela está aqui no Skype comigo. Nayana, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Legal. Nayana, então parabéns aí pelo dia da enfermagem, né? Os enfermeiros, enfermeiras, profissionais que estão
batalhando aí na linha de frente. Queria que você deixasse uma mensagem a esses profissionais e falasse também as dificuldades que vocês têm passado, toda a categoria aí, não só os enfermeiros, né, mas todo o pessoal da saúde nesse momento delicado que a gente está atravessando. Hoje é um dia muito importante para nós, enfermeiros, dia 12 de maio. A gente sempre realiza atividades, Semana de Enfermagem Solidária nos hospitais, né, no nosso hospital. E esse ano a gente fez um tema diferente, né, baseado numa campanha nursinal, onde a vida é esperança, pensando em toda essa questão de coronavírus que a gente está enfrentando. Então, um gesto de agradecimento que nós fizemos para a nossa equipe foi um vídeo institucional para agradecimento por tudo que eles estão fazendo. Nós estamos, né, na linha de frente para tentar trazer um pouco de conforto para as pessoas que chegam aqui, levando segurança tanto para eles quanto para a gente também. Ô, Nayana, vocês já tinham passado por uma situação como essa, assim, uma doença tão contagiosa, muita gente procurando o hospital, enfim... qual que é o sentimento de quem está aí? Qual que é a sensação? Nós passamos por uma fase parecida em 2012, quando nós tivemos o H1N1, quando ele iniciou. Depois nós tivemos a questão do Ebola, que nós tivemos que nos organizar dentro das instituições também, porque poderíamos ter caso aqui. Ainda bem que não houve, né? Não chegou aqui a questão do Ebola. E agora o coronavírus, né? O SARS-CoV-2 que está aqui conosco, então nós temos que organizar toda a instituição para receber todos os nossos pacientes da melhor maneira possível e sempre levando segurança para a nossa equipe. Ô, Nayana, quais são os equipamentos? A gente tem, eu vi algumas fotos em rede social, o pessoal tira assim o rosto tudo marcado, fala, olha, 12 horas de trabalho. Quais são os equipamentos que vocês têm utilizado? É seguro para vocês estar nessa linha de frente? Tem o risco de vocês se contaminarem? Lembrando que dos servidores da saúde, acho que 77 já foram afastados aí por estarem contaminados. Sim, nós utilizamos todos os EPIs que são orientados pela Anvisa e por trabalhos científicos. Então, aqui a gente utiliza o gorro, nós utilizamos a máscara N95, que é a máscara cirúrgica, nós temos capote descartável e impermeável, depende do procedimento que a gente realiza aqui na instituição, luvas de procedimento. A gente coloca também, todos os profissionais que estão na linha de frente, eles têm roupa privativa para esses setores, porque assim que eles terminam a atividade deles, a nossa orientação é um banho, troca de roupa para poder ir para casa, para não ter risco de levar qualquer tipo de risco para a família também. Então, todo esse processo a gente cuidou para que previna os nossos profissionais. A gente também organizou aqui dentro da instituição a questão de descanso para eles, uma alimentação saudável. Em relação à máscara que você disse, realmente um tempo com a máscara ela deixa lesões no rosto, né? Lesões assim, as marcas, né? E com o tempo, né, utilizando continuamente, pode levar sim qualquer risco para a pele. Então aqui a gente até desenvolveu umas possibilidades de cuidar da pele desse profissional para que não leve qualquer tipo de lesão para ele. E a parte psicológica, Nayana, como que vocês têm enfrentado isso? Eu vi muitos relatos aí de médicos, de profissionais que saem esgotados de jornadas aí de 10, 12 horas de trabalho. Falar do Alsta, que é a sua instituição, como é que vocês estão lidando com isso? Isso aqui foi pensado também logo no início, um apoio à saúde mental, então, desses colaboradores. Então, nós criamos e lançamos um projeto de atendimento psicológico e capacitado para dar suporte para o enfrentamento de toda essa pandemia. Então, aqui a gente conseguiu montar para a instituição, para os profissionais. Tá certo, gente. Essa Nayana Aline de Moura, ela que é do Conselho de Controle, Comissão de Controle de Infecções do Hospital Alsta. Você quer falar mais alguma coisa, Nayana? Deixar algum recado para os seus colegas de profissão? Fica à vontade. Eu gostaria de parabenizá-los, né, pelo dia da enfermagem e que nós estamos, né, prontos, a gente tem todos os nossos EPIs e tomar cuidado com as nossas ações diárias, porque a proteção é tanto para o paciente quanto para a gente também, para a nossa saúde e para a nossa família.
Queria, inclusive, que você deixasse um recado para as pessoas que insistem aí em não cumprir o isolamento social, colocando a vida delas em risco e, em último caso, a de vocês, que depois vão cuidar delas. Com certeza, porque as pessoas elas podem, né, adquirir em qualquer local. Então é importante que utilizem máscara, higienizem as mãos a todo momento, porque a transmissão tanto é pelo ar por contato também que esteja contaminado. Então as pessoas elas têm que tomar cuidado, porque podem levar tanto para um familiar como para um profissional da saúde, porque a população ela pode chegar aqui no serviço sem sintomas nenhum. E aí, daí 2, 3 dias ela pode desenvolver, e aí ela pode ter disseminado, então, para toda a equipe. Então, a população, ela também tem o seu papel nessa prevenção. Nayana, só para finalizar agora, qual que é a situação no Alsta? Vocês têm caso de pacientes internados aí com a Covid-19? Como que está a situação por aí? Aqui a gente tem um boletim que a gente divulga no nosso site diariamente. Nós temos casos confirmados, tanto na UTI quanto no posto. Mas está tranquilo, não está nada colapsado aí, não está superlotado, não. Não tem superlotação por enquanto. Que o pessoal continue fazendo os cuidados, né, fora, para que a gente mantenha, então, esse padrão aqui na instituição. Tá certo. Nayana Aline de Moura, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Alsta, obrigado pela sua entrevista, parabéns aí pelo Dia da Enfermagem. Obrigada. Tá aí, então, é a Nayana Aline de Moura, membro executor da Comissão de Controle de Infecções do Hospital Alsta. Em nome dela, a gente parabeniza todos os profissionais da enfermagem. E aproveitando esse gancho, gente, a Prefeitura recebeu uma doação de 1.000 protetores faciais do Instituto Federal de São Paulo. As viseiras serão usadas pelos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, como médicos, enfermeiros, técnicos, entre outros. Esse material que foi doado aí pelo Instituto Federal é composto... Acho que a gente tem uma foto aí, vou ver se dá para o pessoal colocar aí. Essa foto, esse material é composto por uma viseira transparente que cobre todo o rosto do profissional, presa a um apoio de cabeça. E a Secretaria de Saúde ainda criou um canal de comunicação para todas as pessoas, empresários, empresas que queiram contribuir com a doação de materiais destinados às equipes que trabalham no combate ao coronavírus. Para contribuir, doar, oferecer materiais, serviços, etc., os interessados podem entrar em contato aí com esses telefones que estão aí embaixo. Tem até um e-mail, doação.saude@riopreto.sp.gov.br. Tem os telefones aí 3216-9753 e o 99791-1097. Então tá aí então o recado dado aí. Parabéns ao Instituto que doou esse material aí. Inclusive tem gente, pessoa física, que tem feito esse material, essas viseiras com as impressoras 3D, feito em casa ali, doado para profissionais de saúde. E quem também está precisando de ajuda, gente, é o Instituto dos Cegos. Estão precisando de ajuda nesse momento difícil e por isso eles estão pedindo colaboração aí para a 6ª edição da sua feijoada anual, que será realizada no dia 23 de maio. A gente tem um vídeo aí que o pessoal lá do Instituto mandou para a gente. Vamos conferir? Nós, Instituto dos Cegos, Centro de Reabilitação Visual, estaremos realizando a nossa feijoada no dia 23 de maio. Será no sistema drive-thru, em que todas as pessoas não precisam nem sair do seu veículo. Estaremos entregando no seu carro, sem ter contato com pessoas, para que evitamos qualquer aglomeração. É importante que você adquira com antecedência o seu convite. É só ligar no 33555000 que estaremos enviando o convite até você. Nesse momento em que o país e todo mundo passa por dificuldades financeiras, com a instituição também não é diferente. Então este é o momento de você estar adquirindo uma bela feijoada e estar contribuindo e ajudando a instituição. O nosso muito obrigado.
Tá aí, então, gente, a feijoada do Instituto do Cego, R$50, baratinho aí para 2, 3 pessoas. Agora começa a esfriar, tomara, né? Chega um pouco de calor. Então, tá aí, vamos colaborar com o Instituto dos Cegos. Lembrando que outras instituições que queiram divulgar suas ações beneficentes aqui na TV Câmara, fica à vontade. Vou pedir para pôr, se estiver na mão aí, um e-mail. Tem o e-mail nosso aí que você pode mandar. Se não, põe o WhatsApp também, que é tranquilo, 99163-7905. Ou liga aqui para a gente, 3214-7766. Pode mandar vídeo, manda o cartaz aí do seu evento, que a gente divulga aqui. Ó, tá aí o e-mail, meu e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Bom, e olha só, a Secretaria de Saúde de Rio Preto dá início à terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. E a gente tem as informações com a jornalista Maristela Calças. Começou esta semana a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Nesta fase, foram incluídos os grupos de gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e pessoas com deficiência. A estimativa da Secretaria de Saúde é que sejam vacinadas 40 mil pessoas nesta fase. Até o momento, já foram vacinadas contra a gripe em Rio Preto 116 mil pessoas. Para evitar filas e aglomerações, a Secretaria de Saúde transportou os postos de vacinação das unidades básicas de saúde para as escolas e equipamentos públicos. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E para saber o local de vacinação mais próximo à sua casa, é só acessar o site riopreto.sp.gov.br/mapavacinas. E no dia 18 de maio tem início a quarta e última etapa de vacinação contra a gripe. Nesta fase, serão incluídos professores e adultos entre 55 e 59 anos. A campanha de vacinação segue até o dia 5 de junho. Maristela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, essa terceira etapa é importante aí tomar a vacina, porque você se previne pelo menos do H1N1, né, facilitando aí a vida dos profissionais e das unidades de saúde, porque como já lembrou a gerente de imunização em entrevista aqui com a gente, nada impede que você pegue os dois vírus, né, H1N1 e também o coronavírus, aí agravando bastante a situação. Então, quem puder, vai lá, toma a vacina, leva o pessoal para tomar aí, orienta os familiares a procurar as unidades, as escolas, né, que as vacinas estão sendo feitas nas escolas justamente para evitar que as pessoas vão desnecessariamente nas unidades de saúde que estão aí reservadas e com atenção especial às síndromes agudas graves, respiratórias graves, inclusive a Covid-19. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode entrar em contato aqui com a gente, é o 99163-7905, e tem o nosso telefone também, o 3214-7766. E daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, agora são 4h25, daqui a pouquinho tem a 13ª sessão ordinária de 2020 e hoje 3 vereadores vão participar remotamente da sessão, o vereador Fábio Marcondes, o vereador Renato Pupo e o vereador Marco Rilo, que eles vão participar aí por meio de videoconferência, por meio do Skype, e a gente tem a ordem do dia e as informações com a jornalista Ariana Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Os vereadores analisam 8 propostas na ordem do dia da 13ª sessão ordinária de 2020. 3 dessas propostas, que são do Executivo, tramitam em regime de urgência especial.
O primeiro cria funções de gerência para as unidades básicas de saúde da família nos bairros Luz da Esperança e Fraternidade. O segundo altera a lei complementar para adequar quadros de cargos em comissão do SEMAI. E o terceiro dispõe sobre a cobrança de tarifa de utilização voluntária das plataformas de embarque e desembarque na estação rodoviária Governador Lado Natel, terminal suburbano intermunicipal e outros terminais no município. Na pauta estão também 2 vetos. O veto parcial ao projeto de lei complementar que dispõe sobre o reajuste da tabela de vencimentos e salários dos servidores da administração direta e autarquias, e o veto total ao projeto de autoria do vereador Fábio Marcondes, que altera a lei complementar número 5 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, das autarquias, empresas e fundações públicas municipais, concedendo horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Do vereador Jean Charles, está em discussão o projeto de decreto legislativo que autoriza a mesa diretora da Câmara a realizar sessão solene em homenagem aos componentes das Forças de Segurança Pública, instituindo a Medalha Riopretense do Mérito em Segurança Pública. Projeto do vereador Renato Pupo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ilustrativos sobre a manobra de Heinrich, a técnica para desobstruir vias aéreas em caso de engasgo, em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local, entra na pauta para discussão quanto ao mérito. E, por fim, do vereador Gerson Furquim, em primeira discussão, o Legislativo analisa a matéria que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. A 13ª sessão ordinária tem início às 17 horas, sem a participação presencial dos munícipes devido às normas de isolamento social para conter a transmissão do novo coronavírus, mas a sessão pode ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara e também pela Rádio Educativa FM. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, reforçando, como a Ariana disse, a entrada do público por conta aí da pandemia de coronavírus está restrita, está proibida, mas você acompanha tudo aqui pela TV Câmara, pela Rádio Educativa 106,7 FM e também pelo nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Os vereadores, além da participação remota daqueles que assim desejam, eles contam com microfones individuais, as mesas com a distância segura um do outro, todos devidamente com a máscara e o mínimo de servidores possíveis ali no apoio no plenário. Então, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, começa a sessão. Daqui a pouquinho a gente vai lá no plenário ver como é que está a movimentação por lá. E olha só, como a gente já mostrou ontem, vamos mostrar de novo, que é o dia da enfermagem. Aí a Orquestra Sinfônica de São José do Rio Preto, do maestro Gilmar de Assis, gravou uma homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Vamos conferir, gente?
É isso aí, pessoal. Então, a gente agradece. Tá, então, gente, o vídeo da Orquestra Sinfônica de Rio Preto, em homenagem aos profissionais de saúde, fica aí o nosso reconhecimento também. Bom, mesmo com a pandemia do coronavírus, gente, o Ministério da Educação manteve o cronograma do Enem 2020 para novembro, pelo menos até agora, né? E no primeiro dia de inscrições, mais de 1 milhão de estudantes aderiram ao Enem, né? E está dando uma polêmica aí, muita gente diz que não vai dar tempo de se preparar porque não está tendo aula, se os que estão tendo aula é por meio de internet, e nem todo mundo tem acesso, etc. Barará. E sobre isso a gente vai falar com o professor de História, Bernardo Montemor. Ele atua em cursinhos de Rio Preto e região. O Bernardo está aqui comigo no Skype. Oi, Bernardo, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, legal. Obrigado por nos atender, Bernardo. Eu sei que estava dando aula até agora, mas é jogo rápido aqui. Queria que você falasse como que o meio acadêmico, os estudantes, receberam aí a manutenção do Enem para novembro. Muita gente queria que adiasse um pouco ou até cancelasse o Enem. Qual que é a avaliação aí dos professores e dos estudantes? Olha, primeiro eu vou falar da percepção que eu estou tendo por parte dos professores, profissionais da docência, coordenadores e diretores, né, o pessoal que trabalha com educação. O pessoal que trabalha com educação está bem receoso, não só pela questão do cronograma de trabalho que tem que ser feito para que prepare corretamente os alunos, pelo volume de conteúdo que tem que ser dado, mas também pela forma aparentemente arbitrária como a decisão do MEC foi de colocar as inscrições online e sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de conversa com as categorias que trabalham com a educação, nenhum tipo de diálogo, nenhum pensamento sobre rever o calendário, né? Então, os professores e coordenação e direção estão bem receosos com a efetividade desse Enem, a realmente possibilidade dele refletir o que precisa para a sociedade, para o jovem universitário, para o vestibular. Isso é uma percepção profissional, tá? Agora temos aí uma percepção também por conta dos alunos. Você tem que entender que há uma grande quantidade de alunos que estão em trabalhos online, né, em videoconferência, tendo aulas, trabalhando, mas há uma gama muito grande de alunos que não estão conseguindo assistir a aulas, têm dificuldades com acesso à internet, ou com equipamentos para acesso à internet, ou mesmo com plataformas que consigam mobilizar para esses alunos os conteúdos necessários de uma forma clara, didática, onde ele possa ter um retorno ali, um feedback do que ele está fazendo, se está certo, se está errado, correções, né, discussões online. Então, o trabalho, na maior parte das escolas particulares, vem sendo feito, em algumas escolas públicas vem sendo feito, mas muita gente está fora desses canais, né? Os alunos que não têm acesso estão sendo excluídos desse programa, porque não tem como eles terem acesso online. E aí a efetividade de realizar um Enem nesse momento para esses alunos é quase nenhuma, né? Muitos vão se inscrever sim, porque têm acesso à internet, conseguem fazer isso e fazem praticamente no automático, na ideia de que abriu inscrições eles vão lá e fazem, mas muitos estão começando a refletir sobre: vou ter condições de fazer esse Enem de verdade? Vou ter condições de executar esse Enem, de ter os conhecimentos, né? Então, essa é a preocupação geral dos alunos e dos profissionais que trabalham com a área da educação por enquanto. Além do que, né, o professor, se eu estiver enganado, parece que vão ser duas modalidades. A pessoa pode optar por fazer a prova física, né, ali no papel mesmo, lápis e papel, caneta e papel, e vai ter também um Enem digital. Como isso não ficou muito claro, uma prova primeiro, outra depois para o fim de novembro, como que está sendo formatado isso? Então, originalmente, né, antes mesmo da questão da pandemia, do isolamento social e tudo mais,
O ano passado já estava ventilado essa possibilidade de um Enem digital online, em fase de testes ainda, né, para uma parcela significativa dos estudantes que pretendem prestar Enem, para ver as possibilidades de começar a transferir esse tipo de prova, esse tipo de modalidade de exame, para um sistema online, né, para diminuir o volume presencial, para diminuir os gastos com a execução de uma prova dessa magnitude. Porém, ele estava sendo desenvolvido em caráter de teste, né? E originalmente uma parcela muito reduzida, seria um espectro de menos de 10% da população brasileira que estaria apto a fazer esse tipo de Enem e como realizar esse tipo de Enem. Só que agora o governo está começando a acelerar esse cronograma como uma forma de dar uma resposta à sociedade. Numa análise de docência, é uma resposta equivocada, tá? Eles não deveriam estar acelerando esse cronograma de testes, eles deveriam sim fazer os testes do Enem digital, Enem online, mas eles não deveriam tornar isso uma prova muito abrangente, porque é pela primeira vez. Então você não sabe quais são as limitações, quais são as dificuldades, se a execução vai ser possível de fato da forma como precisa que o Brasil faça. Nesse sentido, a prova presencial, ela ainda não tem um substituto adequado online, né? Ela tem suas limitações online, né? Mas é uma possibilidade nessa questão de fazer o Enem. Só que a forma como o governo está agindo de colocar a imposição das datas, não mudar o calendário, não discutir com as categorias, que são as categorias da educação que trabalham com isso, estão vendo a prática da execução disso, e até mesmo não abrir um questionário público, que se abra lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, um questionário público, né, para que os estudantes avaliem se eles conseguem ou não realizar o Enem nessas condições de pandemia. Nós não temos um cenário amistoso nas próximas semanas. Então, como isso vai se dar na prática online ou presencialmente, é uma incógnita ainda. Agora só, desculpa a ignorância, explica pra gente como que seria essa prova online? A pessoa faz em casa, no computador dela? O que impede ela de colar, enfim? Tá, basicamente, são provas fixadas num sistema, tá? São fixadas dentro de um sistema onde o aluno não tem acesso a outra máquina e não tem acesso à internet, à rede. Ele tem que ir num local para fazer essa prova, ele não faz em casa. Ah, tá. Né? Então aí que está o problema. Como é que você vai executar um Enem online? Porque você não vai massificar essa execução. Não tem como executar com 20 mil, 30 mil computadores por cidade, por metrópole, para que todos façam a mesma prova ao mesmo tempo, sem a possibilidade de um copiar e colar do outro, uma coisa assim. É executado numa única máquina, é fechado a rede, o indivíduo não consegue abrir outra coisa, ele não vai conseguir acessar o celular, porque vai ter fiscal em sala e tudo mais, mas as pessoas estavam falando, prova online, como se a pessoa fosse fazer em casa, como se a pessoa fosse fazer da sua própria internet, com o seu próprio celular, e aí ela ia poder colar e consultar outros materiais, e não é bem isso que vai ser executado pelo Enem online. E aí que está o grande problema. A execução do Enem online demanda um investimento maciço, que nesse exato momento eu não vejo a viabilidade de fazê-lo pelo governo, pelo próprio Ministério da Educação, né? Até porque acho que teriam que ser duas provas distintas, né? Porque o Enem físico está marcado, se eu não me engano, para 1º e 8 de novembro, e a prova online, acho que lá para o dia 20, mais ou menos. Quer dizer... Isso, exatamente. E aí entra numa outra questão, Alexandre. Como você vai justificar para os alunos que as duas provas têm o mesmo grau de dificuldade, o mesmo grau de complexidade? Como que você vai justificar que duas provas diferentes são, na verdade, o mesmo tipo de prova, o mesmo tipo de dificuldade? E os alunos que vão se sentir assim, não, mas a outra estava mais fácil que essa, se eu fosse fazer a outra, eu iria melhor. Então é problemático essa ideia de realizar duas provas diferentes para o mesmo exame, para o mesmo acesso, né?
Tanto é que não é executado dessa forma, acredito que em nenhum lugar do mundo, né? Ninguém faz 2 provas diferentes para a mesma coisa. Pode fazer provas diferentes para acessos diferentes, mas para o mesmo acesso é uma prova só. Chega a ser até meio surreal, né? Mas É também vindo aí do ministro, com todo respeito, o Abraham lá, ele não parece que não está muito preocupado, né? Ele tira sarro de tudo, não está nem aí, enfim. Olha, a postura do ministro Abraham Weintraub é a postura que sempre foi. Ele, na verdade, minimiza questões polêmicas com jocosidade, né? com tiradas que ele considera espirituosas, mas que para nós, docentes, são questões de mau gosto, né? São formas de tratar o público que está questionando ele sobre o exercício do ministério de forma desdenhosa, né? A gente se sente meio que maltratado pela relação do ministério, mas é uma prática corrente dos ministérios que estão aí, né? Não é exclusividade do Ministério da Educação. É que o problema da educação, para nós, é mais particular, porque um erro cometido no Ministério da Educação agora, ele reverbera durante anos, né? Ele causa uma onda de impacto na sociedade, na produção da educação e da cultura brasileira que se estende. Então, é uma defasagem muito grande que ele está produzindo ao insistir na forma como eles estão insistindo na execução, pelo menos sem mudar o calendário, sem rever esse calendário, né? Tipo, ele poderia pensar e colocar assim, olha, o Enem não vai ser executado na data, prazo estipulada anteriormente, por conta de todos os condicionantes sociais, econômicos, políticos brasileiros vividos até agora, e nós iremos anunciar posteriormente uma nova data. E aí ele agenda isso de uma forma que possa ser executável tanto pelo governo quanto pela sociedade. Da forma como está sendo, parece que o governo está se posicionando que pode executar, eu estou mostrando que eu sou eficiente o suficiente para executar, e eu não ligo se a sociedade vai conseguir acompanhar ou não. E aí vira mais ou menos aquele xiste de internet, de rede social, né? Vocês que lutem, vocês que se virem. Sim. Né? Ô, Bernardo, até porque a gente tem um outro problema, né? O pessoal que foi aprovado no Enem do ano passado nem começou as aulas ainda. Eu conheço um monte de gente que faz 6 meses que está parado por causa da pandemia, da quarentena, do isolamento, e não começou, e seguramente não vai começar nesse primeiro semestre, quiçá no segundo. Quer dizer, você vai ter 2 turmas aí, vai ter um represamento de alunos. Vocês já pensaram nisso? Tem conversado sobre isso? Já. Nos bastidores a gente conversa muito sobre a logística e a execução de colocar esse número gigantesco de alunos ao mesmo tempo na universidade. E aí a gente esbarra em uma série de problemas que aí a gente vai entrar num assunto um pouco mais complexo, que é o próprio desmonte da educação brasileira. Mas para não aprofundar muito no tema, vamos pensar numa situação um pouco mais prática. Pensa assim, eu tenho um número X de vagas e aí entrou o número X de alunos. Só que esse número X ficou congelado durante um ano porque não conseguiu entrar. E aí eu vou abrir esse mesmo número X de vagas no ano seguinte e vou dobrar o número de alunos, mas eu não vou dobrar o número de vagas. Então não há vagas sobressalentes para todo mundo. Não está sobrando vaga na universidade pública do jeito que parece achar que está. Então o que acontece? Você vai ter uma superlotação. Você provavelmente vai ter que remanejar o que conseguir e o que não conseguir você vai tocar de forma improvisada, né? E aí eu estou pensando no seguinte, tudo bem, você tem cursos diurnos e noturnos que podem ser feitos ali em momentos vespertinos, em momentos intercalados, mas e o curso que é integral? Que demanda aulas de manhã, à tarde, à noite, com laboratório, com todo um aparato de logística, de condições materiais de existência desses professores, desses alunos, desses laboratórios, que não tem como ser executado para absorver uma demanda de o dobro de alunos de um ano para o outro, né? Eles não se prepararam para isso. Não houve contratação de pessoal.
Pois Não é, houve... professor, imagina, professor trabalhando 20 horas por dia para dar conta de tanto aluno, porque não vai ter mais professor, né? Pois é, então, nesse processo, você não abre a possibilidade do próprio sistema educacional brasileiro absorver essa demanda toda. Então, você tem um problema gerado pelo Enem e um outro problema gerado pela pandemia. E um problema mais grave ainda, que é a própria política pública brasileira sobre a educação. Então, você tem uma série de conflitos ali que não estão sendo administrados. Ou se eles estão realmente administrando esses conflitos, não estão repassando essas administrações para a sociedade, porque eles não estão dando um retorno, eles não estão dizendo para a sociedade, olha, estamos fazendo isso, fiquem atentos nos calendários, vamos fazer de outra forma, vamos pensar numa resposta, aqui temos um plano de contingenciamento. Eles não estão fazendo isso, não há nenhum diálogo com a sociedade aberto pelo governo, e isso é preocupante. Você só recebe a informação e tem que lidar com a notícia conforme ela chega. Tá certo, gente. Realmente, o problema da educação é grave e, pelo jeito, não se encerra esse ano. Bernardo, quer falar mais alguma coisa que talvez tenha passado aí? Fica à vontade. Olha, aqui eu quero, na verdade, fazer um apelo, um último momento de apelo. Aqueles que estão realmente preocupados com a educação brasileira, aqueles que realmente estão indignados com a situação atual, eu sugiro que essas pessoas comecem a conversar entre si, comecem a dialogar com a sociedade e com o governo, de uma forma a mostrar para o governo que a execução do calendário do Enem, tal qual está posto nessa primeira proposta de execução agora, é inviável, tá? E aí faz parte do processo político da sociedade se inserir na política e buscar, através de sua participação efetiva nos veículos de comunicação, nas instituições pertinentes a esse diálogo, uma válvula, né, de escape ou um canal de comunicação com o governo para que isso seja revisto, seja refeito, né? Porque a forma como está colocando a questão, o mais prejudicado de todos os lados vai ser o estudante brasileiro. Vai ser o jovem estudante brasileiro que vai ter que vivenciar esse processo extremamente complexo de uma forma completamente arbitrária e vai ser inserido num sistema educacional profundamente avesso à construção de um conhecimento dialógico, né? Eles não estão dialogando com a sociedade, e isso é problemático, né? Você acha que a solução seria o quê? Adiar o Enem esse ano? Não ter Enem esse ano? Olha, eu acho que a primeira fase de solução é abrir um diálogo com as instituições educacionais no Brasil inteiro, por parte do Ministério, procurar os secretários de educação dos estados, os secretários dos municípios, procurar os grandes dialogadores de educação no país e lançar a proposta de que todos eles devem contribuir para um projeto de um calendário educacional, né? Por uma série de metas que a educação exige que sejam cumpridas nas etapas de aprendizado. E sim, acho que o primeiro passo é o Enem ser cancelado na data que está apresentada e ser ventilado para a sociedade um novo calendário que poderia ser referendado pela sociedade através de uma consulta. Já que eles querem fazer o Enem online, faz uma consulta online da sociedade sobre a real possibilidade de execução do Enem nos prazos propostos. Eu acredito que um prazo ideal para a proposição do Enem seria por volta de janeiro, né? Pelo menos nesse primeiro momento, tá? Estou falando isso assim de análise que eu estou fazendo da conjuntura que se apresenta até agora. Pode ser que isso mude, mas num primeiro momento, em janeiro seria uma boa execução do Enem e a partir dali
uma convocação, né, para os alunos através do sistema. Mesmo que isso atrase o ano letivo na entrada de um ano, alguns meses, permite que os alunos que não começaram esse ano consigam concluir pelo menos uma parte do conteúdo da carga horária ainda antes do início do próximo ano letivo, né? Permite que não haja uma sobrecarga do sistema. Mas, para isso, o governo deve dialogar com a sociedade. Não tem outro jeito de fazer a coisa, né? Tá certo, gente. Tá aí o professor de História, de cursinho, o Bernardo Montemor, a quem eu agradeço demais pelas informações, pela entrevista. Obrigado, viu, Bernardo? Muito obrigado a vocês pela oportunidade, pela fala. Um beijo para todos, um bom ano, tá? Que mantenham-se o isolamento, fiquem em casa e fiquem bem. Tá certo. E boa sorte aos estudantes aí, aos que passaram esse ano no Enem e os que ainda vão passar, porque os tempos não serão fáceis daqui para frente. Bom, gente, lembrando, a gente tem os telefones aqui que a gente sempre tem passado aí. Tem o telefone do SEMAI, o 0800 770 6666, 24 horas, problema de abastecimento. Conselho Tutelar, uma reportagem hoje da CBN mostrou que no país inteiro, principalmente nas periferias e localidades mais pobres, crescendo demais a violência violência doméstica contra crianças e principalmente contra mulheres. Então tá aí os telefones do Conselho Tutelar e também da Guarda Municipal, 153, Patrulha Maria da Penha. Lembrar de novo o 0800 aí da Saúde. Qualquer dúvida da Covid-19, liga lá na saúde antes de ir para qualquer unidade de saúde. E também os telefones aqui da TV Câmara. Reafirmar mais uma vez o pessoal que entidades assistenciais beneficentes que tiverem dificuldade, que tiverem com campanha aí de arrecadação para receber doações, pode ligar aqui para a gente, manda mensagem que a gente divulga o telefone, enfim, os caminhos aí para as pessoas ajudarem. Vou perguntar aqui se tem alguém no plenário lá, que daqui a pouquinho começa a sessão. Sem ninguém no plenário, vazio então. Então tá bom, gente. Então a gente encerra assim o informativo coronavírus desta terça-feira. Contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, controle mestre Eduardo Máximo, GC e produção Renata Arantes, Ariana Pereira e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrar da Maristela Calças também, que estava no plantão de hoje. E lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa mais do que o possível, né, gente? Só sair aí mesmo para serviços essenciais. Eu passei hoje pelo centro de carro, infelizmente o comércio lotado, lotéricas, óticas, pessoas aglomeradas. E, como já disse o secretário Aldenes, isso não vai dar certo. A gente vai ter momentos difíceis aí. Então, fique em casa, gente, principalmente os idosos. Mantenha seus idosos em casa, seus pais, sua mãe. Agora não é hora de ir na lotérica fazer jogo. Enfim, deixa para depois. Não é agora que você vai ficar rico e não adianta nada também ganhar dinheiro com um jogo e pegar coronavírus, né? E é isso, então. Então, daqui a pouquinho você acompanha a 13ª sessão ordinária de 2020 e ressaltando, como eu disse, a coletiva de amanhã, desta quarta-feira da Secretaria de Saúde, marcada para as 3 horas da tarde, e a gente vem com o programa aqui na sequência, tá? Um grande abraço e até amanhã.